Nos próximos capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar, tudo começa logo depois que o Omar descobre que o seu pai está envolvido em todo esse balaço aí com a Olga sobre a separação da Natália com o Vicente. Então é aí, nesse momento, quando ele decide confrontar o seu pai. O Elias cara a cara com o filho, então ele questiona o Omar o que ele quer falar com ele. O Omar diz a ele que na verdade só gostaria de fazer uma pergunta a ele. Elias diz que está ali na frente dele, então ele pode perguntar o que ele quiser. O Omar então pergunta a ele o que é que ele tem a ver com o que aconteceu com a Olga. O Elias, como sempre, se fazendo de desentendido ali, ele pergunta ao Omar o que foi que aconteceu com a Olga. Então é exatamente o que o Omar questiona ele ali e diz a ele que ele não se faça de desentendido, porque ele sabe muito bem o que foi que aconteceu com a Olga e que nesse momento ela está lá no hospital entre a vida e a morte por conta dos planos sujos que ele sempre anda fazendo. O Omar fica olhando para ele ali e o Elias pede novamente a ele que ele conte para ele o que foi que aconteceu com a Olga. O Omar diz a ele que sabe muito bem que ele sabe o que aconteceu, que a Olga, quando ela ia saindo para ir para o seu casamento com o Vicente, dois caras pegou ela em um carro e que até o motorista estava envolvido, levaram ela para dentro de um mato ali e mexeram com ela. O Elias, por sua vez, muito frio ali, ele não esboça nenhuma reação, nem de feliz, nem de triste, nem nada disso, porque justamente isso é o que o Elias sabe fazer. Ele planeja tudo ali e logo depois faz de conta que nada aconteceu. O Omar, percebendo que ele ficou calado, então questiona novamente o que ele tem a ver com tudo isso. O Elias diz a ele novamente que não sabe nem o porquê que ele está acusando disso, porque nem dessa conversa ele estava sabendo. Omar pergunta a ele se ele vai continuar mentindo para ele ali como ele sempre fez na vida dele, que não custava nada pelo menos uma vez ali ele contar toda a verdade dos seus planos. Elias continua calado, então o Omar pede para que ele fale o porquê que ele fez isso com a Olga e se tudo isso é por conta de dinheiro, porque é o que ele faz, ele se alia com pessoas erradas e com isso, nessas propostas aí sempre rola dinheiro e que por conta disso, tudo que ele faz é pensando no seu bem-estar. Elias tenta engrossar para o Omar ali e diz que ele não fique falando dessas coisas ali, porque ele tem que aprender a respeitar o seu pai e que se ele não for respeitar por bem, ele vai terminar respeitando por mal. O Omar não se cala e pergunta ao pai o que é que ele vai fazer, se ele vai dar um tiro nele, se ele vai querer bater nele ali ou mandar uns capangas dele, pegar ele numa esquina e dar uma lição nele. E se for para ele fazer, que ele mesmo faça agora ali na frente dele. O Omar diz que ele pode falar o que ele quiser ali, mas que ele nunca vai concordar com esse mau caráter que é ele, o seu próprio pai. O Elias responde para o Omar ali que uma coisa é ele vir até ali para ali ouvir, ele se sentar, conversar como uma família, e outra coisa é ele chegar ali e ver todo aquele insulto contra ele e além de tudo isso por uma coisa que ele repete ali que não tem nada a ver. O Omar pede a ele que ele pare de mentir ali, que deixe de ser mentiroso porque ele já sabe de tudo. O Elias pergunta o que é tudo que ele sabe, porque se ele sabe de alguma coisa de fato do envolvimento dele ali, que ele mostre as provas. O Omar diz a ele que no momento certo ele terá essas provas, só que nesse momento tudo que ele queria ali era olhar para a cara dele ali e ver o quanto que ele é sujo. O Elias diz a ele que se ele continuar falando ali, ele vai acabar não respondendo por ele. O Omar diz a ele que então ele faça o que ele quiser, o que ele sempre quis fazer, mas o Elias vai devagarzinho ali, porque ele sabendo que tem o rabo preso aí, então ele questiona o Omar e pergunta quem foi que inventou essa conversa para ele. O Omar diz a ele que essa pessoa que deu essa informação para ele, isso não vem ao caso nesse momento ali, mas que na verdade tudo o que ele queria era que ele pelo menos uma vez falasse a verdade para ele. O Elias diz a ele que como que ele vai poder falar algo para ele, que todas as vezes que ele fala ali, ele chama ele de mentiroso, diz que ele é mau caráter e que a única forma de descobrir se ele tá falando a verdade ou não é ele dizendo quem foi que falou isso para ele, que ele coloca ele cara a cara ali e vamos ver quem de fato está falando a verdade.
O Omar responde a ele ali que não há precisão de fazer isso porque eles têm prova ali contundente do envolvimento dele e pede mais uma vez que, por favor, que só dessa vez que ele fale a verdade para ele. O Elias pergunta a ele se ele está ficando doido ali e como que ele vai confessar algo ali que ele não fez e pede a ele que ele diga quem foi a pessoa que falou isso para ele. Na verdade, o Elias ele está querendo aí é que o Omar diga quem foi que falou, como por exemplo, suponhamos que ele diga que foi a Verônica. O que ele vai fazer? Ele vai de duas coisas fazer uma. Ele vai tentar de alguma forma convencer a Verônica a desmentir o que ela falou ali, ou de fato ela vai terminar da mesma forma que a Olga terminou, ou na vala ou ali no hospital entre a vida e a morte. E na sua opinião, você também gostaria de ver o Elias pagar por todas as maldades que ele já fez até o decorrer da novela? Deixe o seu gostei aí. O Omar diz ao Elias ali que, diferente dele, jamais ele entregará as suas fontes ali, mesmo que seja mentira, que seja verdade, jamais ele fará um jogo sujo assim de entregar a quem está lhe dando uma informação que por muitas das vezes pode ser verdade ou pode ser mentira, mas que isso é muita falta de caráter, ele acabar chegando ali e dizendo quem lhe deu essa informação. O Elias então pergunta a ele que como ele vai querer que ele prove que está falando a verdade ali, já que ele não mostra provas nem muito menos diz quem foi que falou isso para ele. Omar diz a ele que nada disso iria mudar se ele dissesse quem de fato falou para ele ali e que tudo o que ele queria era que apenas uma vez ali ele falasse a verdade para ele e dissesse qual envolvimento ele tem com esse caso da Olga. O Elias apenas responde para ele novamente que ele não tem nada a ver com isso. Omar diz a ele que não sabe com quem ele está envolvido, sabe que ele é culpado, mas não sabe com quem ele está envolvido, mas que vai descobrir. E pede a ele que ele diga tudo a ele ali, porque senão, com o decorrer do tempo, as coisas poderão piorar para ele e para o Elias. O Elias, bicho, frio demais ali, a todo momento ele fica segurando que não tem nada a ver com o que aconteceu com a Olga, e se for uma pessoa besta ali, acaba todo momento ali caindo na onda do Elias ali, e é justamente o que ele diz para o Omar, que não tem nada a ver, e pergunta quantas vezes vai ser preciso ele dizer que não tem nada a ver com esse assunto aí, e pede a ele que se de fato ele quer saber se ele está falando a verdade ou não, que ele diga quem foi que falou isso para ele. O Omar diz a ele que já falou que não vai dizer e que inclusive não vai ficar nem ali batendo papinho com ele ali, porque sabe que não vai arrancar nada para ele, porque ele já se preparou para esse momento. O Elias então pergunta ao Omar ali se ele já falou alguma coisa sobre isso com a mãe dele, e o Omar pergunta a ele se ele tem cara ali de ter 15 anos de idade para tudo sair correndo para contar para a mãe. O Elias diz a ele que não está querendo falar sobre isso, mas é porque se ele inventar essa conversa para a mãe dele vai querer encher o saco dele ali. O Omar responde a ele que até que poderia de fato contar tudo para a mãe ali, só que não vai contar, que é para não deixar ela aperreada. O Elias então pergunta a ele se ele vai continuar lhe acusando de algo que ele não fez, e o Omar responde para ele que se ele não confessar para ele ali, as coisas vão piorar no decorrer dos dias. O Elias pergunta então o que é que ele vai fazer. O Omar pergunta se ele acha que de fato é justo que a Olga esteja lá entre a vida e a morte e que ele fique ali dando uma de bonzão ali como que não fez nada e a menina quase morrendo lá. O Elias pergunta o porquê que ele está defendendo essa garota que nem de fato ele conhece ela direito. O Omar responde a ele que na verdade não é questão dele conhecer ou não e se é ou não a Olga, e sim por conta da mão suja que ele tem e que tudo de ruim que acontece ele está naquele meio e que isso já basta, ele tem que parar de machucar as pessoas. O Elias responde a ele que já falou para ele que não tem nada a ver com tudo isso aí que aconteceu com essa menina, e diz a ele que ele está acusando ele de estar machucando pessoas, mas só que ele não tem provas com isso e espera muito que quando ele descobrir que ele, o Elias, está falando a verdade ali, que ele chegue até a ele e lhe peça perdão. Omar responde a ele que não há como pedir perdão a ele ali de uma coisa que está provado, e o Elias pede que então, se está tudo provado ali, que ele lhe mostre essas provas. O Omar diz a ele que não tem provas para mostrar para ele ali e diz que infelizmente nesse caso os dias vão se passar e que vai ser muito triste para ele e para o Elias, porque tudo vai indicar que ele vai ser preso e que poderia fazer tudo o que fosse o possível para não ver o seu próprio pai na cadeia, mas
que nessas condições aí e nessas circunstâncias, infelizmente, o final dele, do Elias, vai ser na prisão. O Elias, então, bem frio ali e calculista, ele questiona o Omar se ele acredita mesmo que um dia ele vai acabar na cadeia e diz que ele está muito enganado, porque antes que coloque a mão nele para ele parar na cadeia, ele mesmo tira sua própria vida. E pior, pessoal, que é justamente isso que vai acontecer no decorrer da novela. Lá na frente, o Elias, quando estiver próximo de ser preso, de fato, ele vai dar um tiro nele mesmo, por conta que ele vai tentar acertar o Mário, só que infelizmente ele acerta no Omar, mas o Omar, nessa cena que vai vir bem adiante, ele vai estar de colete e nenhum mal vai acontecer com ele. Porém, o Elias, achando que atingiu o filho e o filho deu águia, ele pega ali no arrependimento, aponta a arma para sua cabeça e puxa o gatilho. Mas só que isso aí será bem lá na frente, e agora o Omar diz a ele ali se ele realmente de fato prefere tirar sua própria vida, se for o caso, do que simplesmente falar uma verdade ali. O Elias fica calado e o Omar diz que isso é muito sujo da parte dele fazer uma coisa dessa. O Elias se revolta ali e diz que mais sujo é ele, está sabendo de uma coisa que ele não tem nada a ver, e fica ali naquele momento ali sempre lhe acusando de uma coisa que ele não fez e nem ao menos consegue respeitar o pai, com palavras duras ali e, segundo ele, com provas que não existe, e fica ali escondendo isso, vendo a hora ele ser preso por uma coisa que ele não fez. O Omar diz a ele que não, que infelizmente essas provas mostram que ele é um dos culpados. O Elias começa a ficar preocupado ali e pede a ele que ele mostre essas provas ou diga quem foi a pessoa que deu ou falou sobre isso para ele. O Omar, para encerrar aquela conversa ali, pela última vez ele diz que não vai dizer quem disse isso a ele, e que nem muito menos ali é o momento de mostrar essas provas, e pede a ele que ele se arrependa o mais rápido possível, porque senão, além do fim dele ser na prisão, o fim dele será muito pior do que ele imagina. Simplesmente depois o Omar vai embora na mesma hora que o Adriano chega e pergunta o que está acontecendo ali. Ao ficar sozinho ali com o Adriano, o Elias questiona ele se foi ele que está colocando abobrinhas na cabeça de seu filho. Adriano, de início todo perdido ali, ele pergunta como assim colocando a abobrinha na cabeça do Omar e o que foi que aconteceu. O Elias diz a ele que o Omar descobriu tudo, e o Adriano pergunta: descobriu tudo? O que foi que ele descobriu tudo que ele está falando ali? E o Elias fala que ele descobriu sobre a armação que eles fizeram contra a Olga. O Adriano questiona ele ali como que ele descobriu isso, e o Elias diz que na verdade ele não sabe e que apenas suspeita que tenha sido a Verônica, por conta dele e do Adriano, que a Verônica tem um ciúme muito grande dele ali e não quer de forma alguma que ele termine a vida dele com a Natália, e sim com ela, com a Verônica, e que por conta disso agora é a vez dela de jogar sujo e se vingar totalmente dele e do Adriano. O Adriano diz que não acredita que a Verônica seria capaz de fazer isso, porque querendo ou não, ela também tem o dedo podre dela ali naquele meio. O Elias fala para o Adriano que na verdade ele não tem nem ideia quem possa ter feito isso, quem possa ter falado, porque a Olga está lá entre a vida e a morte no hospital, o Simba, segundo ele está morto, o Adriano fala que não foi ele que fez isso, nem muito menos ele e o Elias iam falar nada pra ninguém, então só resta ele suspeitar que deve ter sido a Verônica. O Adriano continua dizendo ali que não vê o porquê da Verônica ter falado isso, já que ela também está suja nesse meio aí, e o Elias fala que de fato parece que ele não conhece a Verônica, porque ela é capaz de fazer qualquer coisa, exatamente tudo, pra ter ele, o Adriano, ao lado dela, e se ela tiver de acusar ele, acusar quem for, ela fará isso, mas que com a Natália, ele, o Adriano, não vai ficar. O Adriano pergunta: e agora, o que eles vão fazer? O Elias, então, revoltado ali, querendo ou não, no fundo, ele também está desconfiando do Adriano. Ele diz que espera muito que ele e o Adriano não tenham nada a ver com essa história, porque se ele tiver alguma coisa a ver, ele vai se ver com ele. O Adriano também engrossa com ele ali e pergunta se ele acha que ele tem algum tipo de medo dele ali, e fala pra ele que se ele pelo menos planejar, se atrever, tocar nele ali,
antes de qualquer coisa, ele vai acabar dentro de uma vala. E agora começa ali uma briga entre eles dois ali, e o Elias pergunta se de fato ele perdeu a noção do perigo ali, só que o Adriano já interrompe ele e diz a ele que ele nunca teve medo dele ali, e fala para o Elias que ele tem que ficar pianinho, caladinho, porque ele sabe muito bem que se ele e o Adriano abrir a boca ali, tanto ele e o Adriano quanto ele e o Elias vai se ferrar, porque eles dois são cúmplices. O Elias, ao perceber que o Adriano não é tão fraco como ele imagina, então ele diz que é melhor ele se calar ali e procurar um plano para tentar resolver isso de uma forma amigável, para que nem ele e nem o Adriano caia dentro de uma prisão. O Adriano então pergunta o que ele sugere e o Elias diz a ele que na verdade seria bom que eles tentassem descobrir se a Verônica tem alguma coisa a ver com isso, e se de fato ela tiver alguma coisa a ver com isso, então significa que ela traiu eles dois ali, então ela merece acabar morta. Adriano responde a ele que não, que na Verônica ninguém toca, então Elias pergunta o porquê ele está querendo defender essa aí, porque se de fato ela tiver alguma coisa a ver com isso, foi uma traição que ela fez com eles dois e que ela deve sim acabar morta. E o Adriano diz que não, que primeiro eles não têm prova que de fato foi ela que fez alguma coisa, e mesmo que tivesse, eles deveriam saber por qual motivo ela fez isso. O Elias diz que não, que ela não tem nenhum motivo para fazer isso aí, e que na verdade foi uma grande covardia o que ela acabou de fazer com eles dois. O Adriano questiona ele se ele de fato agora está afirmando que foi ela quem fez isso, e o Elias diz que não está dizendo nada disso, mas que seria bom eles comprovar isso, e assim sendo comprovado é mais justo que ela termine morta. O Adriano diz a ele que não, que isso nunca vai acontecer, e diz ao Elias que ele resolva as coisas dele com o filho dele, porque com a Verônica ele mesmo resolve. O Elias então pergunta o que ele vai fazer com a Verônica, e o Adriano diz que ainda não sabe, que de fato vai fazer o que ele mesmo sugeriu ali, investigar e saber se ela contou alguma coisa ou não ao filho dele, e que na verdade não vê nem o porquê a Verônica iria se aproximar do Omar para contar isso. O Elias diz para que ele abra o olho com a Verônica, porque ela é uma mulher muito suja. O Adriano apenas fala que vai investigar e tentar descobrir o que foi que aconteceu e se ela tem algum envolvimento. Descobrindo que ela tem sim algum envolvimento, então eles param, faz uma reunião e decidem o que fazer com ela. O Elias fica seriamente olhando para ele ali, e o Adriano diz que enquanto ele não fizer isso, o Elias, nem ao menos toque nela. O Elias fala para ele que é o dele e o do Elias que está na reta ali, e que não pode dar tempo ao tempo, porque se alguém cair ali, primeiramente quem vai cair é ele e o Elias, e que ele e o Adriano, esperto com a Verônica, poderão fugir a tempo enquanto ele vai mofar na cadeia, e claro que isso ele não vai permitir. O Adriano diz a ele que ele fique tranquilo e não fique se precipitando e sofrendo antes do tempo ali, porque ainda naquele mesmo dia ali ele vai ter uma reunião com a Verônica, vai conversar com ela e descobrir se caso ela tem algum envolvimento com isso. O Elias responde ao Adriano que não está sofrendo antes da hora, e que na verdade ele só não quer pagar por uma coisa que não é só ele o culpado, e que ele, o Adriano e a Verônica também têm culpa nisso, inclusive aquela lá que está morrendo no hospital. O Adriano diz novamente a ele que ele fique tranquilo, que ele vai resolver isso. Então Elias finaliza ali e diz que é bom mesmo que ele resolva isso aí, porque senão ele vai abrir a boca dele e vai contar para todo mundo ali que tudo isso que aconteceu com a Natália, com o Vicente, com a Olga, com o Simba, com todos eles ali, foi uma armação dele, do Adriano, para ferrar com o Vicente, com todos eles, para que ele pudesse ficar com a Natália, e depois de tudo isso pegar o dinheiro da Natália e depois dar um chute na bunda dela ali, deixando ela novamente sem nada. O Adriano olha seriamente para ele ali e diz que ele não ouse a falar isso, porque quando ele pelo menos pensar em fazer qualquer coisa contra ele, o Adriano, ele pode garantir que ele, o Elias, vai acabar morto. É isso aí, pessoal, não esquece de deixar o seu gostei aí se você quer ver esses dois pagar por tudo que eles fizeram de ruim no decorrer dessa novela. E não esquece que esse vídeo não acabou, tá aparecendo 2 vídeos para você na tela aí, clica e assiste ele, porque vou te contar tudo o que vai acontecer. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço, um cheiro no oi, valeu, fui!